Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou médica, sou a diretora de produtos da ShareCare, e é um prazer estar aqui com esse pessoal tão qualificado para discutir esse assunto tão importante que é o home office na nossa vida nesse momento. Nós iniciaremos com a apresentação do Nicolas, que é o presidente da ShareCare, e o Eduardo Bahia, que aqui honrosamente representa a BQV hoje. E a pesquisa, ela foi uma pesquisa que foi tropicalizada aqui pela FGV, com o apoio da ShareCare, e é uma pesquisa do IES, que é uma entidade do Reino Unido, e que é uma organização que, desde 1969, faz uma pesquisa aplicada sem fins lucrativos, com foco na política de mercado de trabalho. Para apresentar os resultados dessa pesquisa, nós teremos aqui o doutor Alberto, mas peço ao Nicolas e ao Eduardo que abram o nosso evento. Eduardo, por favor. Está mudo, Eduardo, mudo. Já consertei. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Bahia, sou diretor de educação da BQV e trago uma saudação do nosso presidente, Eloir Sim, que por um compromisso não pôde estar presente. O entusiasmo dele, da BQV, de estar aqui hoje à tarde na companhia da BRH e da ShareCare, nesse evento conjunto. Bastante importante da gente conhecer o que as pessoas estão dizendo, né? A gente deve ser pouco prescritivo e escutar mais particularmente nesse momento, e teremos logo a seguir um debate estrelado com pessoas absolutamente diferenciadas e especiais. Muito obrigado pela participação, sucesso a todos nós, e quem nos assiste nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Eduardo. Bom, meu nome é Nicolas, eu sou o CEO da ShareCare. Para mim, realmente é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder fazer esse webinar aqui em conjunto com a BQV e com a BRH. Temos aqui palestrantes e debatedores ilustres, e eu tenho certeza que será um grande evento, e nós apoiamos muito toda a parte de ciência, de pesquisa, para que a gente possa evoluir nas nossas práticas, e uma delas importantíssima é a questão do home office. Então, agradeço a todos, agradeço àqueles que estarão conosco, e desejo a todos um ótimo webinar. Obrigado. Obrigada, Nicolas, Eduardo. Então, para a gente fazer um esquenta da nossa discussão, nós vamos jogar algumas perguntas para ver a opinião dos nossos participantes sobre o que a gente vai apresentar. Enquanto isso, eu vou apresentar primeiro o doutor Alberto Ogata, que é presidente da Associação Internacional de Promoção de Saúde no Ambiente de Trabalho e pesquisador associado da FGV, que foi o grande responsável por essa pesquisa aqui no Brasil. Em seguida, nós temos o Paulo Sardinha, que é presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH. Muito bem-vindo, Paulo. E a Rita de Cássia Souza, diretora de Recursos Humanos da Everest. Então, a dinâmica da gente vai ser a seguinte: o Ogata vai apresentar os resultados dessa pesquisa, e depois a gente vai ouvir principalmente a opinião da Rita, enquanto RH, e do Paulo, como presidente da BRH, ou seja, o que isso vai trazer de diferente no nosso dia a dia, que insights que isso poderá trazer para as empresas, né, nesse novo normal pós-pandemia. Então, passo a palavra ao Ogata para que ele possa fazer a apresentação dos resultados para nós. Bom, boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela apresentação. Eu também tenho aí um papel, né, como diretor da BQV, nessa gestão que termina nesse ano. Então, também como parceiro aí do Eduardo, aí, agradecer o convite para estar junto aí, a parceria do Nicolas, que também é conselheiro da BQV, né? Então,
é muito bom. Eu acho que esse tema é muito interessante e a presença da Rita de Cássia e do Paulo Sardinha são muito importantes para trazer a visão do mundo real e como é que a gente vai enfrentar isso. Então, hoje, eu vou apresentar alguns dados que são da primeira onda da pesquisa e que é para levantar a bola aí para a gente discutir o tema. Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, essa pesquisa ela está hospedada na Escola de Administração da GV, no Centro de Pesquisa e Administração em Saúde, no GV Saúde. Tem um time de pesquisa que tem a Ana Cláudia também, a Viviane Lourenço, a Valena Sávia, a Johanna Andrade e a nossa professora titular, Ana Maria Malik. Essa pesquisa, como a doutora Ana colocou, ela nos chamou a atenção porque em abril o Institute of Employment Studies do Reino Unido iniciou a pandemia, ficou pior na Europa primeiro e começou a estudar o tema. A gente achou que isso ia acabar chegando aqui, então a gente iniciou essa parceria com o IES, já tínhamos feito outros estudos com eles, e iniciamos uma pesquisa exploratória eletrônica, que foi aplicada em 2 meses, junho e julho, né, e a gente traduziu, aculturou, e fizemos uma versão final na metodologia simplificada de Guilherme Bombardier e Beaton, que nos permite aculturar de maneira mais simplificada, ainda sem validação, o instrumento original. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da FGV e a ESP, e agora a gente está fazendo análise estatística do material. Hoje eu vou trazer alguns dados mais descritivos da pesquisa. Nessa primeira onda, que eu vou trazer para vocês, a gente teve um questionário respondido por 533 pessoas, e vou trazer algumas informações mais para aquecer o debate. 67% dessa nossa amostra é de mulheres, como uma média de 40 anos. 46% dessas pessoas viviam com filhos dependentes menores de 18 anos. Quer dizer, quase metade de uma criança em casa, né? Um adolescente. 1 em 5 cuidavam de outro adulto, um parente idoso, né? Então, alguns não bastava ter criança, mas também cuidava de um idoso na mesma casa. E 87% começou a trabalhar como resultado da situação da pandemia, né? Então, não foi uma coisa planejada. A maioria tinha carteira assinada, 47% compartilha seu espaço em casa com outro adulto. E muitas vezes compartilhava a sua estação de trabalho com outro adulto durante o dia, né? Nessa amostra, que é uma amostra de conveniência, porque ela foi aberta, então, nessa amostra, a gente tinha muita gente que gerenciava outras pessoas. A maioria afirmaram ter algum serviço de saúde ocupacional, mas o que chama a atenção é que 84% das pessoas disseram que foram trabalhar em casa e ninguém na empresa fez nenhuma avaliação de saúde e segurança, né? Então, assim, vá trabalhar em casa. Então, se você quiser trabalhar no sofá, trabalhar colocar o seu note no colo e trabalhar o dia inteiro com ele, tudo bem, né? Então, porque a grande maioria não recebeu nenhuma avaliação de saúde e segurança que envolve questões relacionadas à iluminação, ao som, a equipamento, etc., né? Mobiliário. Isso
nós perguntamos sobre alguns sintomas físicos e eu trouxe o que chamou atenção, e isso foi muito parecido lá no Reino Unido. Essa pesquisa está sendo aplicada também no México, na Índia, nos Estados Unidos, é muito parecido, né? A principal causa hoje de incapacidade, dor, de incômodo, são as questões musculoesqueléticas. Com o home office ou sem. Em geral, as empresas não dão muita bola para isso, né? Mas certamente isso vai piorar, porque a maioria sentiu algum dor ou desconforto no pescoço, no ombro, nas costas, mais que o habitual. Quer dizer, quem já tinha, piorou, né? E uma coisa que a gente vê com muita frequência é algum comprometimento do sono, né? Isso, estudos na Europa têm mostrado que a questão do sono é um problema muito frequente. E a gente tem já há algum tempo dito que o sono, né, é o novo sentido, além da visão, audição, etc., né? Porque o sono ele é fundamental para a nossa vida. E a maioria relatou uma piora do sono nesse período. Além disso, talvez em função dessa questão do jeito que trabalha, a pessoa sentiu uma certa fadiga ocular, né? Dor de cabeça, mais da metade, alguns cãibra, outros problemas digestivos, 34%, e 42% uma sensação de fadiga. As pessoas estão preocupadas com essa questão financeira, né? E, inclusive, com a estabilidade no emprego, né? Muita gente fica ansioso com a saúde de um membro da família e 1 em 5 se sente solitário e isolado. Além disso, as pessoas disseram que estão fazendo menos atividade física, né? 62%. E 36%, 1 em 3, né? Apesar de ter ficado doente, pelo menos uma vez nas 2 semanas, continuou trabalhando. E essa é uma discussão importante, porque a gente tem visto muita gente falar, entrevista, artigo, não, agora trabalhar em casa as pessoas estão mais produtivas, enfim, porque talvez as demandas continuem ou tenham até aumentado e não se está se enxergando em que condições as pessoas estão produzindo, porque elas continuam tentando produzir porque elas têm medo de perder o emprego, né? E quase metade se sente com muita pressão no trabalho. Então, essa é uma discussão que é a face oculta, talvez, né? E que é a face menos glamourosa da questão de trabalhar em casa, né? Em que se tem que dar uma olhada nesse contexto. Nós aplicamos o WHO5, o RU5, que é um questionário muito usado. Ele é um questionário de 5 questões apenas, e muita gente na literatura tem utilizado. Ele é realmente útil, porque ele avalia o bem-estar, né? E avalia a percepção de qualidade subjetiva e humor, vitalidade e interesse geral, né? Então, ele identifica, tem uma sensibilidade de 93% para depressão, né? Então, eu sei que, por exemplo, a Chercare tem grande preocupação com essa questão do bem-estar, né? E então esse é um tópico bastante relevante, porque através desse questionário a gente consegue identificar a percepção das pessoas em relação a isso, né? E fazendo um corte na literatura, no score de 0 a 25, quem tem 13 indica um nível baixo de bem-estar
e recomendam acompanhamento e ver como é que essa pessoa está, né? E o nosso caso, o score médio foi de 3,67, e agora nós estamos estudando o quanto pessoas que têm score baixo têm mais sintomas físicos e emocionais, né? Então, nós estamos exatamente agora analisando a correlação entre o WGO5, score baixo, taxas de score baixo e sintomas físicos. A gente sabe, já da literatura, que questões musculoesqueléticas, por exemplo, eles andam de mãos dadas aí com as questões emocionais, né? Então, quem tem depressão tem mais dor, quem tem dor tem mais depressão, né? E as questões são muito pouco abordadas, ou abordadas de maneira muito pobre pelas empresas em geral, né? Porque essas coisas a gente não resolve com feiras de saúde, com grupos de corrida, com ginástica bola. Isso aí exige uma ação organizacional para que isso melhore. Como eu tinha dito, os próximos passos seria analisar a relação entre os fatores de saúde mental e os sintomas físicos, e a gente vai fazer agora uma análise comparativa internacional, Reino Unido, Índia, México e Estados Unidos, e isso vai para o Prelo. O objetivo da gente trazer essas informações agora de maneira descritiva inicialmente, era para a gente poder trazer uma discussão no sentido de qual é o impacto desse trabalho em casa, né? E que a gente consiga monitorar, a gente consiga ter números, né? E apoiar as pessoas. Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho fez uma publicação seminal, muito boa, né, sobre como fazer isso, né? E ele fala para as pessoas e para as organizações, né? Porque, inclusive, por exemplo, talvez seja importante a gente buscar mais indicadores de qualidade e não de quantidade de produção. E como é que a gente consegue conseguir tentar acompanhar as pessoas para ver essas pessoas que estão piorando? Se elas ficarem trabalhando indefinidamente e com piora nessa condição, como é que a gente vai identificar, por exemplo, pessoas que estão piorando e passam a ter ideação suicida, né? Pessoas que estão piorando e passam a usar abusivamente o álcool, né? Se a gente não só recebe lá os relatórios, faz os calls, e a gente não... então, a sugestão que a OIT traz, né, aí eu queria ouvir depois o Paulo e a Rita, é a gente conseguir, quem continuar no home office, criar canais de comunicação constantes, né? Quer dizer, você ouvir, você... isso não é fazer reuniões de Zoom com muita gente. É você conseguir falar com o seu time e se comunicar, ouvir o que ele está, como que ele está sentindo, qual é a percepção dele em relação às condições em que ele está trabalhando. Então, a OIT diz assim que muitas vezes o melhor remédio não é nenhuma ferramenta complexa, é existir um canal de comunicação entre o gestor e o trabalhador. E eu vi, e falei assim, o que é que pega? O que é que... né? E o que é que você precisa
você precisa de equipamento, você precisa conversar mais, você precisa... E aí, nessa conversa, o gestor está sensibilizado para identificar questões que possam pegar, né? Inclusive questões comportamentais, né? Então, a solução para melhorar bem-estar, segundo a OIT, a melhorar o estilo de vida, não é ficar entulhando também a caixa postal do trabalhador com vídeos de alimentação, de massagem, de yoga, porque assim, não aguento mais ter tanta tecnologia. Então, quer dizer, mais do que ficar reproduzindo isso no ambiente de trabalho, é criar canais para que isso possa andar. A nossa proposta é ampliar e trazer para a discussão e para os comentários da Rita e do Paulo sobre o dado nacional, né? Quer dizer, se a gente já tinha muita questão musculoesquelética, problemas de sono, ansiedade, depressão, antes, né? Esse dado continua, né? E esse é um dado nacional. Eu tenho... e como isso apareceu também lá na Inglaterra, eu acho que é uma coisa que pega mesmo, né? Então, e a gente tem um problema maior, né? Porque muita gente está com muita insegurança no seu emprego, né? Então, porque a crise econômica aqui pegou mais do que na Europa, comparativamente, né? Então, como é que a gente consegue ajudar os colegas nas empresas a lidar com essa questão? Eu espero, no futuro, trazer outros dados, né? Mas essa primeira visão é mais para trazer alguma informação e para que os nossos debatedores possam comentar como é que a gente pode trazer essa questão para a prática na empresa. Eu estou à disposição para depois debater algum detalhe que houver em relação à pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Ogata, como sempre, trazendo coisas novas para a gente aí, para o mercado. E eu acho que você pontuou algumas questões que são muito importantes, e agora vale muito a pena a gente ouvir, como você disse, os especialistas, né? Vamos ouvir a Rita, em primeiro lugar, primeiro as damas. Qual que é a tua visão, Rita, em relação a tudo isso que foi exposto? E eu acho que há pontos importantes que o Ogata trouxe para a gente aí, por favor. Primeiro, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É muito interessante ver os dados da pesquisa, trazem aí informações muito claras de como as coisas podem se intensificar, né? Ninguém imaginava no começo dessa pandemia que a gente levasse tanto tempo para voltar ao normal que ainda não voltamos, né? Nem o next normal está bem longe ainda de ser normal. Eu acho que a questão da produtividade, ligada a questões de saúde e tudo mais, no primeiro momento ela foi... Eu diria que o comportamento dos profissionais, pelo menos na empresa onde eu trabalho, que é fundamentalmente uma empresa de tecnologia, e, portanto, tem vantagens à frente de outras empresas, né, porque foi muito rápido, a gente, em uma semana, conseguimos colocar 90% dos nossos profissionais em casa. E isso não foi para todos, não todas as empresas tiveram a mesma sorte, e com produtividade ainda possível. O fato é que, no primeiro momento, eu acho que todos os profissionais quiseram mostrar produtividade, não por medo de perder emprego, mas sim para mostrar que eles eram capazes de entregar o mesmo que entregavam nos clientes diretamente das suas casas. Então, esse foi o primeiro movimento de produtividade que eu acho que se deu. E fizemos uma pesquisa também, e tivemos lá 1.300 profissionais respondendo, nossa empresa de 2.600, então cerca de 50% deles responderam, diziam que 75% deles
tinham conseguido uma produtividade até melhor do que faziam antes no escritório, né? Então, pareceu um cenário muito positivo, de um modo geral, né? Então, vamos, né? Ali, inclusive, essa pesquisa deixava clara assim, uma tendência de que todo mundo ia continuar gostando de trabalhar no home office. Só que, com o passar do tempo, a gente começa a sentir que isso não é tão verdade, quer dizer, os efeitos disso começam a aparecer. Então, essas situações de estresse, né, a produtividade, eu digo, essa questão de costas, doer, eu falo por mim mesma, porque como são reuniões, a gente não tem mais aquele momento de relax entre uma reunião e outra, né, muitas vezes elas começam e terminam uma sequência da outra, então é atenção na tela, isso o tempo inteiro, né, isso acaba exaurindo as pessoas, então eu acho que isso todo acaba voltando para o corpo de uma forma muito forte, né, sem contar a questão de conviver com família, ter que muitas vezes dividir espaço físico, né, uma pessoa aqui fazendo um webinar, ali outra pessoa tentando falar com o seu chefe, isso tudo estressa muito as pessoas, para manter uma questão de tranquilidade, de que está tudo sob controle, quando às vezes, evidentemente, não está. Então, isso tudo eu acho que reflete muito nessas questões de saúde dos profissionais, sim. E isso já é uma realidade, a gente percebe que isso tem aumentado o número de profissionais que pedem um afastamento curto, mas assim, até para poder tratar a questão da saúde mental mesmo, tipo, eu preciso parar, porque a coisa está muito pesada, a questão de crise de ansiedade, a questão de postura, enfim, tem uma série de outros agravantes aí, oriundos dessa situação de home office, né? Não sei se eu fui muito longa na explicação, se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre isso, porque tenho uma gama de informação aqui com relação ao meu público, que é bastante grande, e que continuam hoje ainda 90%, chegamos a 98% em home office, agora temos 90%. Então, está um grupo bastante grande ainda em home office. Obrigada por essa primeira rodada, Rita. Eu acho que vai muito ao encontro do que a gente achou na pesquisa, inclusive 87% estava em home office, né? Na pesquisa apresentada. Então, eu acho que é bem representativo da sua população. Aí depois a gente passa para uma rodada, mas eu queria ouvir o Paulo, aí com essa visão de presidente da BRH, enfim, como é que você enxerga esse cenário, Paulo? Bom, boa tarde, eu cumprimento a quem nos acompanha, né? Também o Alberto, Rita, o Eduardo que está, o Nicolas, né? Ana, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Só para desenhar um quadro rápido, nós temos uma crise sanitária que, de uma forma abrangente, se materializa nas questões da vida, saúde e economia. E, mais especificamente, em duas áreas importantes, que é o trabalho e a educação. E no que diz respeito ao trabalho, duas questões se tornam fundamentais. Primeiro, a relação de emprego, que preocupa, né? Nós avançamos muito, novamente, e as pessoas que estão na ponta do mercado de trabalho, iniciando, né? ou mais avançado, e a questão do home office, que eu vou tentar me deter relacionando a questão da saúde. Bem, primeiro aspecto, todo CPF, todo CNPJ irá sair prejudicado dessa crise. Um pouco mais ou um pouco menos, mas ninguém sairá imune dessa crise. O primeiro entendimento é que nós vamos ter que ter um repactuar de expectativas muito amplo, quer seja entre pessoas, quer seja entre pessoas e organizações. E aí, me apegando um pouco a critérios da saúde, nós vamos precisar de um determinado tempo para que ele possa nos ajudar em tomadas de decisão. Assim como desenvolver uma vacina e um remédio demanda um tempo necessário, que a gente possa encurtar ou não em função da urgência, ainda assim há a imperatividade do tempo. E essa questão de home office, me parece que ainda vai exigir um tempo um pouquinho maior para que nós possamos chegar a decisões e a conclusões um pouco mais bem estruturadas. A começar, né, como a Rita falou, que nós fomos lançados ao home office de uma maneira não planejada.
O ideal, todos nós sabemos, né, é que o home office ele tem que ter um planejamento, quer seja em questões ambientais, quer seja em questões de rotinas, quer seja em questões de recursos, de equipamentos, tudo isso. Então, a primeira coisa que nós fomos lançados. E como presidente da BRH, eu me deparo, né, de uma forma muito dispersa as opiniões sobre home office, né? Alguns manifestando, né, um entusiasmo muito grande e outros manifestando uma reprovação. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, é que a conclusão é que agora não tem conclusão. Mesmo aqueles que têm alguma conclusão definida, começam, a Rita deu um exemplo, quer dizer, o home office, do ponto de vista da organização que a Rita trabalha, começou de uma maneira, vou chamar de otimista, me permita, e agora já se começou a pensar. Uma das expressões que eu vi logo no início, né, um arquiteto amigo meu dizendo, olha só, no futuro nós vamos projetar as novas moradias com uma dependência de home office, né? E aí uma outra pessoa que estava na ocasião disse assim, mas espera aí, e onde é que fica o happy hour? Então, o que nós temos já um pouco delineado é que talvez nós podemos avançar mais do que pensávamos no mundo virtual, mas talvez não possamos deixar tão de lado o mundo presencial e social como nós imaginemos. Então, o home office, de uma forma equilibrada, ele vai sim, né, como todas as questões relacionadas ao mundo virtual, acho que ele vai estar mais presente nas nossas vidas, mas as questões presenciais ainda vão retomar. Como a Rita falou, o home office, de certa maneira, ele tira algumas fronteiras, né? Quer dizer, o ato de eu me deslocar de casa para o trabalho, embora tenha um gasto, embora possa ter um custo, ainda assim são fronteiras que se estabelecem, né? Saio de uma sala de reunião física de uma empresa, volto para a minha sala de trabalho, vou para uma outra reunião, e fronteiras, vamos chamar assim, que se estabelecem nesse processo, que são adequadas. O Alberto comentou uma coisa extremamente interessante. Um dos primeiros vídeos que eu assisti falando do home office mostrava uma pessoa sorridente, feliz, com o notebook exatamente em cima do joelho, trabalhando. E eu olhei para aquilo e falei assim, ninguém consegue ficar com o notebook em cima do joelho, né, por muito tempo, sem que isso cause um desconforto. Então, eu comecei dizendo que era uma crise sanitária, que se materializava a vida, saúde e economia, particularizava no home office, e, novamente, o home office volta para a questão da saúde, em que esse home office enclausurado, quer dizer, foi um enclausuramento, não foi uma coisa planejada, começa a ter desdobramentos muito sérios no aspecto da saúde. Como nós temos desdobramentos do mundo do trabalho na saúde, como nós estamos falando em empresas, né, de uma maneira geral. O tempo que nos deslocamos, as questões emocionais que a gente enfrenta. Então, isso tudo vai ter que ser repensado, vai ter que ser reavaliado. Como eu disse, o que teremos daqui para diante são CPFs e CNPJs, quase que em sua totalidade, prejudicados, que vão ter que voltar, no sentido figurado, para a mesa, para repactuar a questão do novo normal. Acho que ninguém mais deseja o novo normal. O mundo melhor, o novo normal, foram expressões que, num determinado momento, até, vamos dizer, causaram um certo conforto de compensação, mas que, diante, por exemplo, dos absurdos da corrupção, dos desvios na área pública, tudo isso que nós assistimos, lembra que nós precisamos de pessoas melhores e não de um mundo melhor. O mundo melhor vai vir decorrente de pessoas melhores. Então, tudo isso vai nos trazer para a mesa para repactuar. E, finalizando, sendo um pouco repetitivo, assim como critérios e pensamentos da área da saúde, nós temos que transformar o tempo em nosso aliado, observar bem ao longo do tempo como que determinadas questões se comportam para tomar uma decisão mais assertiva. Isso não quer dizer que uma empresa que já esteja segura, que já tenha dados, porque, eventualmente, uma organização rapidamente se movimentou, conseguiu oferecer condições adequadas, você tem um público que tem moradias que permite trabalhar de uma maneira mais favorável. Então, são situações particulares.
Mas as decisões relacionadas ao mundo do trabalho, novamente, a educação e a saúde, e quando eles se interagem em forma de educação, trabalho e saúde, no ambiente de home office ou fora, é preciso que a gente tenha um certo cautela, né, típica da área de saúde, em que nós precisamos estudar, inclusive, o comportamento de certos agentes ao longo do tempo para tomar a decisão correta. É aflitivo, é angustiante, né? Todos nós queremos sair dessa situação. Algumas preocupações que nós temos, né? A coletividade vem se mostrando um pouco assim, não muito bem sucedida, né? Por exemplo, as empresas que estão desenvolvendo protocolos de segurança de retorno ao trabalho, protocolos muito bem estabelecidos, em que você tem todo um conjunto de orientações para se assegurar, para se preservar a segurança, muitas vezes é prejudicada quando um grupo percebe que um determinado funcionário não está agindo de uma maneira correta. Então, um aparato enorme acaba sendo prejudicado pelo comportamento de um indivíduo que fere a coletividade. Então, esse repactuar, né, que eu estou dizendo, entre indivíduos e indivíduos de organização, vai ser fundamental daqui para frente e deverá ser feito com muito cuidado. Como a crise sanitária, e fundamentalmente afeta a saúde, acho que todos nós teremos que olhar para a área da saúde, olhar inclusive para as organizações voltadas para a área da saúde, e prestar atenção nos mecanismos que são utilizados e aplicar na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Excelente, Paulo, muito obrigada. Acho que foi uma reflexão bem ampla, bem interessante e bem necessária para esse momento que a gente está vivendo. E aí, só para você disse, né, que a gente tem o resultado da nossa enquete, você falou, a gente ainda está meio em dúvida, né, se o resultado é positivo ou negativo. Então, nós fizemos 2 perguntas. A primeira foi, vocês acham que há um impacto do home office sobre a saúde física e emocional dos colaboradores? Massivamente sim. E aí a gente perguntou, esse impacto é positivo ou negativo? 88% disse que era negativo. E acho que o Ogata nem tinha terminado, porque isso foi durante a pesquisa. Então, assim, a gente, é o que você falou, que estava de muitos sorrisos no começo e tudo mais, né? Agora, com todas essas questões da realidade, a divisão com, como a Rita falou, de uma pessoa que trabalha junto no mesmo local, cuidar dos filhos, dos idosos, enfim. Talvez isso traga uma realidade um pouco diferente. Eu queria explorar, no bom sentido, um pouquinho mais a Rita e o Paulo, porque um aspecto importante que apareceu aqui na nossa pesquisa, inclusive mais do que quando a gente compara com o Reino Unido, é a piora, como falou o Ogata, das questões osteomusculares, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu que, por conta dessa mudança muito abrupta, eu lembro do meu professor de português, com essa história toda da pandemia, etc., só 15% da nossa população teve alguma orientação em relação à ergonomia. Ou seja, nós pioramos essa questão, que já é importante para muitos setores, inclusive em termos de custo, né? Às vezes é o maior custo. Como é que vocês veem que a gente isso modifica alguma coisa, inclusive pegando alguma das perguntas aqui que tem aparecido dos nossos participantes, como é que fica a questão da saúde do trabalhador, da saúde ocupacional? Vocês já dá para ter alguma ideia, ou enfim, isso é uma coisa que ainda está muito, muito quente, muito em ebulição? Queria ouvir um pouquinho a Rita, respeitando as damas primeiro, e depois, por favor, o Paulo. Ana, só complementando aí, até por algumas perguntas que tem no chat, se vocês acham que, porque essa questão musculoesquelética e associando com emocional é a principal causa de passivo trabalhista ocupacional em termos de afastamento, né? Se esse agravamento, vocês vislumbram uma piora desse passivo, né? Por exemplo, se de repente acontecer alguma coisa lá, um trabalhador abriu uma CAT, né?
que isso aconteceu enquanto estava num webinar com a chefe, num Zoom com a chefe, e aconteceu um deslocamento da coluna, caiu da cadeira, enfim. Como é que isso está centrado? Porque, na medida em que você não fez avaliação prévia, né, você não tem a documentação de que o trabalhador está nas condições ideais de trabalho, né? Então, isso não pode gerar algum passivo? Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, na verdade, são muitas questões aí que estão em aberto. Eu falo que nós estamos planejando e trabalhando com o avião voando, né? Arrumando o avião em pleno voo. Não tem nada pronto. Eu acho que vai ter um RH antes da pandemia e um depois, porque a gente está aprendendo muita coisa, a gente está tendo que tomar decisões muito rápidas. Eu estou dentro de um comitê de crise dentro da empresa, então a gente tem que decidir algumas coisas de maneira bastante importante e rápidas também. Então, a questão da ergonomia, como nós sabíamos, nem todo mundo teria um lugar apropriado para trabalhar, e a primeira ação foi, vamos liberar as cadeiras da empresa, porque as cadeiras estão lá, as pessoas podem ir lá pegar as suas cadeiras. No segundo momento, foi dar uma ajuda de custo para a questão de ergonomia. Então, assim, mas a gente sabe que muitas vezes isso é paliativo, porque se a pessoa tem um espaço muito pequeno, ela não consegue adaptar nem colocar essa cadeira no espaço onde ela está, né? Então, obviamente, são essas situações que a gente tem trabalhado, tentando diminuir esses impactos, mas a gente não tem previsão Então, acho que é muito quente, como você falava, é que, assim, está muito quente para ter uma ideia do que vai ser. A gente sabe que, em função da pandemia, a gente está aí dentro de uma situação de calamidade por conta disso. Também algumas situações de flexibilidade na questão de trabalhista a gente tem, né? Inclusive a questão de exame admissional foi totalmente liberado a não se fazer nesse momento, não fazia sentido mandar, e nós contratamos quase 400 pessoas no meio dessa pandemia. Então, assim, a todos eles eu não fiz exame de saúde, nem prévio, quer dizer, eu não sabia isso, eu já estava contratando um profissional com alguma doença preliminar à entrada da companhia. Isso é um risco que a gente assumiu, né? E acho que assim, é importante pensar que a gente também, em função disso, a gente também sabe, do ponto de vista de empresa, a gente não tem todas as coberturas, a gente sabe que isso é uma situação aberta em termos de apoio, né, da questão trabalhista inicial, por a gente acomodar, porque a ideia realmente é que não houvessem as demissões, então está se falando, não, isso vai ser perdoado, isso não vai ser considerado, etc. e tal, mas isso tudo pode ter uma leitura totalmente distinta depois, mas faz parte, acho que a gente fala que ser empresário no Brasil é sempre muito complexo. Isso faz parte dessa complexidade que a gente tem, né? Então vamos ter que enfrentar isso sim. Quanto à relação aos CATs e tudo mais que podem ser abertos, né? A gente já está pensando no futuro até, no teletrabalho que a gente vai ter agora, ampliou-se muito a questão de, já que a gente não precisa mais, o cliente, no nosso caso, já está aceitando um profissional trabalhar à distância, então, de repente, eu posso contratar a pessoa num outro estado, né? Mas aí fica aquela preocupação, e se ele for trocar a lâmpada de casa e cair, é um acidente de trabalho ou não? E parece que tem uma lei totalmente apartada com relação a isso, mas o que não diminui a preocupação de um profissional acidentado, que vai ter direito a um auxílio, porém não vai abrir um CAT, porque não é um acidente de trabalho, e sim nas condições dele dentro de casa. Né? Mas, enfim, eu falo, a gente tem um universo muito grande de coisas a pensar e trabalhar aí, e nem tudo tem respostas ainda. Eu acho que a gente está tateando, como a gente está falando, no escuro, em algumas situações. Esperemos que realmente alguma coisa no futuro venha, principalmente da parte de vacinação e tudo mais, para cuidar um pouco mais das pessoas, né? Para a gente dar um pouco mais de tranquilidade. O fato é que essa pesquisa que fizemos no início, ela está se repetindo agora, a gente vai fazer a segunda etapa agora, nesse mês. E a ideia justamente é sentir o que a pessoa tem o que ela estava feliz
né, falando que estou feliz de estar em casa, porque eu posso cuidar da minha família. Agora ela já não quer matar o familiar, porque muitos disso acabaram chegando alguns relatos, né? Que assim, adorava, achava ótimo morar com a minha mãe. Mas agora que eu estou convivendo diariamente com ela, a coisa está chegando no nível de estresse. Então, são situações que a gente acabou permeando aí e conhecendo através, inclusive, de algumas iniciativas que tivemos como RH, né, de fazer grupos de conversa, né, as pessoas que moravam com os pais, os que moravam sozinhos, até para atenuar um pouco essa questão emocional. Porque, como o Cássio comentava no começo, não é só fazer webinar para falar de algumas... É tocar na ferida mesmo, né? Então, trouxemos aí algumas pessoas para falar, ok, e ainda que a gente não conseguisse resolver, pelo menos ele perceber que ele não estava sozinho, tinha outras pessoas enfrentando aqueles mesmos problemas. Então, acho que isso é um pouco reconfortante para as pessoas saberem que eles não estão sós naquela situação. Então, a gente trabalhou isso, mas, de fato, tem uma enormidade aí de situações pela frente que não estão bem resolvidas e nem sabemos como vamos ter que enfrentá-las. Obrigada, Rita, excelente. E aí, Paulo, queria ouvir aí a tua opinião em relação a isso, por favor. Novamente, quando eu menciono que nós vamos ter que repactuar, né, é decorrente, vamos dizer assim, de uma nova ordem que acaba sendo criada com essa situação, mas também das pendências que vão restar, né? Imagine que, dado o momento em que a pandemia dê por encerrada, é momento de nós olharmos para frente, repactuar, visando considerar novos elementos na relação, mas também teremos, de alguma forma, um passivo a ser discutido. No caso do profissional de recursos humanos, vamos lembrar que, além do protagonismo natural, ele teve um protagonismo ainda mais acelerado na pandemia, porque foi ele dois, ou talvez o profissional mais demandado no sentido de organizar essa resposta rápida à crise que pegou o mundo do trabalho. De uma maneira natural, eu até vou tentar dar uma resposta também objetiva que o Alberto falou, de uma maneira natural, a nossa gestão de pessoas, ela vai olhar para a legislação, vai olhar para os aspectos sindicais, vai olhar para as boas práticas do mercado, vai olhar para as políticas que são praticadas, e a partir daí nós vamos tomar uma decisão. No mundo em que uma MP, né, que afeta o mundo trabalhista, é implantado, depois ela cai, agora nós temos inclusive conflitos, né, para decorrente da queda dessa MP, como é que vai ficar a medida provisória e os efeitos da suspensão dela. O que chama a atenção é que o profissional de recursos humanos também adquire um papel dizer o seguinte: a legislação com a qual nós convivemos, as boas práticas, tudo isso, não nos oferece a segurança jurídica, não nos dá as respostas coerentes com uma ação rápida que nós temos que adotar. Então, por exemplo, o home office, que não foi planejado, não seguiu nessas regras, não houve consulta, não precisou ser implantado. E aí o profissional de recursos humanos entra para dizer o seguinte: é preciso uma certa flexibilidade em relação à legislação, sem não nos distanciarmos dela para nos tornarmos transgressores. Então, o profissional de recursos humanos ele tem que adquirir esse papel de segurar os dois lados e mostrar o seguinte: nos orientar as organizações e pessoas para que no distanciamento ou nos conflitos entre realidade e legislação, as empresas tenham práticas e as pessoas também que sejam compatíveis e não deixem um passivo enorme para ser discutido ali adiante. A partir daí, como a Rita falou, eu vou trocar uma lâmpada, né? Os atos simples, né, podem ter uma repercussão. E aí, insistindo, eu sou Paulo Sardinha, então eu digo que vocês vão puxar a sardinha para a minha brasa, né? Mas esse é um protagonismo do profissional de recursos humanos, de fazer essa atuação, novamente, e concluindo, olhando para a legislação, boas práticas e políticas,
saber qual é a flexibilidade e os riscos implícitos a essa flexibilidade, sem causar uma transgressão, sem gerar um passivo, para que o repactuar seja mais proveniente de uma nova maneira de agir do que o trato de pendências que nós vamos ser gerados. Mas eu endosso a palavra da Rita, né? É também para todos nós um cenário absolutamente novo, no sentido de que nós não temos respostas para tudo, e, novamente, né, o tempo precisa ser muito bem observado por nós, ser transformado num aliado, para que a gente tome decisões seguras. Eu diria que, nesse momento, talvez seja mais proveitoso esperar um pouco para tomar algumas decisões do que tomar decisões precipitadas que precisem reorganizar tudo novamente, né? Então, registrar tudo o que está acontecendo, observar com atenção, ouvir as pessoas. Agora, Alberto, eu diria o seguinte, eu não faria um prognóstico, mas eu diria que uma tendência, dado o fato de que o home office, tal qual foi estabelecido entre nós, nas condições, a despeito de organizações que vêm fazendo esforço para prover as condições, pega a cadeira, pega isso que está aqui, leva para sua casa, ainda assim é uma invasão ao ambiente, né? Eu dizia no Bom Dia Brasil, em outros programas, né? Porque atrás apareceu o cachorro, apareceu a filha. Mas é claro, nós estamos invadindo os espaços dele. É como se nós entrássemos na floresta. Vamos gravar aqui na floresta, mas eu não quero que apareça o animal, né? O animal silvestre. Nós estamos nas nossas casas, mas que também são casas dos nossos pets, dos nossos familiares, das nossas crianças. E aí, para finalizar, é o que nos faz lembrar que precisamos ter um nível de tolerância, não só resiliência, mas um nível de tolerância muito grande, um olhar muito cauteloso para nós não sairmos tão estressados como nós vamos sair e ampliar esse estresse pós-crise, né? Gerarmos uma crise derivada da crise. Mas, infelizmente, a tendência que eu observo é que nós temos que ter muito cuidado com os desdobramentos na área do relacionamento, na área da saúde, os impactos que isso vai trazer na organização, na relação entre pessoas e pessoas de organização de uma maneira geral. Obrigada, Paulo. Excelente. Oi. Posso fazer um comentário? Rápido? Claro. Deixa eu só fazer uma provocação antes, porque quem sabe isso venha junto com o seu comentário, porque aí já fica... Pegando o gancho do que o Paulo comentou, eu queria fazer uma provocação no seguinte sentido. Como a gente conversou, né, Ogata? Eu acho que teve uma percepção, isso não é medido, né? Teve uma percepção nos primeiros meses de pandemia que o home office, pelo menos para os trabalhadores administrativos, obviamente, né, trouxe ou poderia ter trazido um aumento de produtividade. Só que, assim, o que a gente vê aqui é que, se é que isso houve, queria ouvir aí a opinião, e aí até do Ogata também, em relação a isso aí, mas se é que isso houve, né, porque nós não temos dados e produtividade é complicado para medir, como é que a gente explica que houve na pesquisa um aumento grande, ou um aumento de horas trabalhadas, aumento de pressão, né, e o score de bem-estar lá no pé. Aí queria ouvir um pouquinho vocês com relação a esse trade-off, e pegando o gancho do que o Paulo falou, porque precisa ver se isso vai ser sustentável, como é que isso vai ficar, né? Talvez num primeiro momento as pessoas, puxa, vou perder meu emprego, tal. Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês essa questão. Desculpa, Gata, só para não perder o gancho do Paulo. Eu acho que é para eles comentarem, porque, além disso, né, e o Paulo tem trazido muito essa discussão da questão do work-life balance, né, do equilíbrio da vida pessoal e vida profissional, no que a gente vê nas grandes cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, a grande barreira, o work-life balance, é o tempo de deslocamento no trânsito, né? Então, na medida em que isso... quem gastava 2 horas no trânsito não vai gastar, quer dizer,
talvez seja uma oportunidade, né, para o RH começar a fazer processo de capacitação para a pessoa gerenciar o seu tempo, né? Porque estar em casa não quer dizer que você vai gerenciar bem o seu tempo, né? Então, eu queria ver com vocês, assim, como é que fica? É o grande sonho de consumo gastar menos tempo no deslocamento, e agora as pessoas dizem que estão trabalhando mais do que trabalhavam na empresa, né? Então, e eu vi muitas discussões que o Paulo tem trazido sobre o work-life balance, né? Trouxe no CONAR, né? Quer dizer, como é que fica agora que eles têm a grande chance de exercitar isso? Falo que estão trabalhando mais ainda do que antes. Posso começar, Paulo? Por favor. Bom, assim, respondendo um pouco essa provocação, eu estou aqui com a pesquisa, com os dados da pesquisa que fizemos em abril. Lá, um dos tópicos foi assim: o tempo é a principal moeda de troca do trabalho remoto. Por quê? Na época, 64% diziam que tinham aproveitado muito a questão do tempo, né, para lazer e para ficar com a família, né? Só que a gente está falando, no primeiro momento, aquele choque, né? Estou saindo do trabalho, pego o trânsito, e o pessoal é de 1h30, 2 horas de deslocamento, era a grande maioria. Então, se você falar, tenho 2 horas a mais, eu vou aproveitar isso. Só que o problema é que ninguém imaginava o impacto que ia ser tudo isso na vida da gente, de uma forma que eu acho que o home office, ele pode ser muito bem aproveitado, desde que ele não seja uma imposição. Do jeito que ele está sendo colocado hoje, e foi colocado em função da pandemia, ele é devastador, porque ele limita, ele aprisiona as pessoas, né? De uma certa maneira, a questão da pandemia trouxe um medo da gente sair à rua. Então, o que acontece? Você perde. É mais do que aquele passeio entre uma reunião e outra, que você passava na recepção do prédio, do andar, e falava oi para a recepcionista e distraía 1 minuto. Você não tem mais isso. Hoje eu abro a porta daqui do meu quarto, do escritório, e vou dar de cara no meu quarto ou na minha sala. Então, se você não tem nenhum momento de descompressão. Até hoje, eu acho que o tempo de deslocamento que usávamos, que antes era condenado, ele hoje seria um alento, porque daria para desconectar do trabalho até chegar em casa, que é importante também. Hoje a gente não tem essa desconexão. Então, eu tenho certeza que as respostas que viram agora da pesquisa, que venham trazer justamente como você se sente hoje, depois de 4 meses em home office, como você gostaria que fosse a volta, eu tenho eu quero pensar, e eu tenho quase certeza que as pessoas vão querer um home office flexível. Aquilo vai ser algo intercalado, vai ser aquela coisa de eu quero estar, porque nós somos, né, sociáveis, né? Então a gente quer ter nosso contato com as pessoas, faz falta isso, né? Tá dentro de casa, mesmo que seja por uma tela, é muito frio. Então eu acho que isso tudo interfere também no nosso emocional e por aí vai, né? Então questões de saúde também passam por essa questão desse exílio que estamos agora, que é um exílio de uma certa forma, um exílio é uma situação muito, muito surreal. Eu digo que a gente não imaginava que isso pudesse acontecer, né? E essa brutalidade de você sair do social para uma tecnologia muito que quem não sabia mexer com computador, não sabia usar uma live, quem não sabe, está lá, está fazendo. A gente está falando de todo tipo de profissional, até o profissional que fazia a meditação e ergonomia dentro da empresa está fazendo isso através de uma live, quer dizer, então, hoje está muito forte. Então, eu acho que nessa nova pesquisa que vamos fazer agora, os resultados serão bem outros. E eu tenho a percepção que as pessoas vão optar, sim, por um home office, talvez para espaços físicos mais próximos à casa dela. Então, eu acho que é muito precoce pensar nas coisas muito definitivas. Vamos devolver um prédio inteiro, que agora dá para trabalhar todo mundo home office. Tem algumas empresas se
se declarando essas mudanças, eu acho muito precoce, porque a gente não sabe se justamente a empresa que ofereceu um espaço de convivência vai ser muito mais, vai ser o que vai nos roubar, inclusive os profissionais que tiverem home office, porque vai virar a sensação, né? Eu posso ir trabalhar num lugar legal, e ao invés de ter que trabalhar dentro de casa. Então, eu acho que é muito, muito precoce qualquer decisão nesse sentido. Obrigada, Rita. Muito bom. Paulo. Bom, Rita, você sempre fica à vontade de começar a falar, porque inclusive me dá um tempo para pensar. Fica à vontade. É bom. E até ouvindo você, né, desculpa, um comentário inicial antes. Toda situação extrema, né, ela demanda uma enormidade de recurso adicional, né, e a sustentabilidade ela se torna menor. Então, se eu vou para uma situação de conflito, uma situação de tensão, qualquer forma extrema, isso não é sustentável durante muito tempo. Você usou uma palavra, quer dizer, nós entramos no exílio disfarçado de home office, né? E eu quero acreditar que o home office foi legítimo, né? Uma resposta legítima, inclusive de preservação de saúdes e vidas, né? Mas nós sabemos que da maneira como ele foi instalada e da situação que nós estamos vivendo, é uma situação extrema, consome as energias muito mais rapidamente e a nossa capacidade de responder e dar sustentabilidade diminui. E outra questão que você falou é descompressão. É exatamente isso. Eu posso dizer assim, respiro, né? Vou dizer o seguinte, que nas nossas relações familiares e nas nossas relações de trabalho, independente do quanto amamos mais ou menos os colegas de trabalho, as pessoas da família, quanto nós gostamos, somos felizes, satisfeitos, etc. e tal, há de se preservar, nós temos que ter essas relações arejadas, né? E, de certa maneira, o deslocamento, a pausa para o almoço, a mudança de uma sala para outra, ir para um café, ir para isso, geograficamente, inclusive, isso é uma forma de se arejar essa relação. E é uma coisa que nos preocupa, o quanto que a situação atual vem impedindo essas descompressões, esses respiros, essas maneiras de arejar, que fazem parte, de uma certa forma, que propiciam um equilíbrio, uma estabilidade. E nós precisamos recuperar isso de alguma maneira. Vai fazer parte de uma discussão da gente. Eu diria assim, talvez voltar para um trânsito de 2 horas, a gente olha agora, de início, assim, eu queria o trânsito, daqui a pouco a gente vai dizer também, não quero mais não quero mais não. Então, mas o fato é que o mecanismo aí que nós temos que lembrar é que nós precisamos realmente arejar as relações, né? Vamos respirar até 10, né? Vamos pensar até 10. Vamos sair, vamos dar a volta, vamos beber um café. E isso é uma consequência que está faltando e que está adicionando uma carga emocional, uma carga de estresse muito grande. Então, de maneira resumida, qualquer impacto na saúde que nós estamos vivendo nesse momento é um impacto prolongado. Então, eu estou me sentando de uma maneira prolongada. Na entrevista mesmo tem um ponto que mostra que dor de cabeça e problemas oculares aumentaram enormemente. Por quê? Nós estamos passando muito mais tempo em frente a uma tela do que nós passávamos antes. Por mais que nós usássemos, né, os notebooks e celulares, hoje a exposição, né, é fixa, né? Nós, por exemplo, estamos aqui aproximadamente 1 hora, imagino eu, 1 hora, se contar um trecho antes, eu estou sentado, né? Eu não me lembro de eu permanecer sentado por 1 hora, 2 horas. Mal bem eu levantava que não fosse ali para pegar o café rapidamente e voltar. Então, essa é uma preocupação que eu diria que o Alberto pontuou bem, Rita, que você está demonstrando, que nós temos que ter atenção. A gente está sendo submetido a uma tensão muito grande do ponto de vista de saúde, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das relações com a família, com os colegas de trabalho. Os padrões não,
Os indicadores que vão nos nortear na gestão de pessoas tem que ser trocado, porque não é mais uma questão de ter absenteísmo, presenteísmo, não é uma questão de medir a performance visualmente na presença, né? Então, tudo isso tem que ser refeito, tem que ser repensado, e o que eu espero é que a gente consiga rapidamente fugir dessa situação de tensão elevada, né? Porque permeando tudo isso está o receio de eu colocar o pé do lado de fora da casa, os meus parentes sofrerem alguma coisa. Então, nós estamos vivendo uma pressão muito grande, emocionalmente, na saúde, e assim também no nosso mundo profissional. E nós precisamos ter de volta, né, essas descompressões, esse respiro, esses momentos que arejam para que a gente possa retomar e continuar. Obrigada, Paulo. Muito legal. Eu acho que a gente está com 1 hora, mas eu acho que cabe ainda mais uma pergunta para a gente aproveitar aí bastante essa experiência de vocês, né? E aí vou lançar aqui, aí o Ogata também me ajuda nesse sentido. O que a gente viu na pesquisa, pelo menos a grande maioria eram gestores, né? A gente tem muita gente com pessoas embaixo. E essa relação da gestão, ela é uma relação que mudou completamente, né? Como se eu estou trabalhando sozinho, tudo bem, mas se eu sou gestor, né? Como é que tipo de modificação, na opinião de vocês, isso vai trazer na formação desses gestores, né? Ser gestor já não é uma coisa fácil. Agora, imagina a gente ser gestor de forma virtual, né, tentando captar assim, os sinais que as pessoas dão, se elas não estão bem, estão estressadas, enfim. Queria ouvir um pouquinho vocês, Rita, primeiro as damas, e depois o Paulo, por favor. E o Ogata também, se tiver alguma observação, muito bem-vindo. Bom, agora eu até pediria para mudar de ordem, só para eu pensar um pouco na resposta. Paulo, por favor. Tá bem. Bom, vamos imaginar uma partida de um esporte, né? Vamos fazer algumas substituições. Então, como eu disse, sai aquele controle visual e entra a confiança, né? Da parte de vista dos gestores, eu gosto muito da comunicação não violenta, né? Eu tenho uma filha que foi formada, inclusive, pelo Instituto Marshall lá fora, e trouxe esse assunto para o Brasil, quando isso ainda era meio incipiente, e eu brinco com ela, eu falei, filha, você tem na mão, né, um conhecimento valioso, porque o gestor, ele terá que melhorar muito a maneira de se comunicar, demandar um objetivo, uma meta, um resultado, uma expectativa, perdão, passa por uma capacidade do gestor de elevar o nível de confiança, da disponibilidade dele real para poder auxiliar, né, no processo de condução, na capacidade de demandar, porque assim, eu comentei que eu fui diretor de recursos humanos durante muito tempo, a Rita está vivendo essa experiência, nós, na condição de diretores, com gerentes de alto nível, ainda assim sofremos algumas vezes com questões de comunicação. Então, você imagina não tendo o contato visual, o contato presencial, não podendo ficar ombro a ombro desenhando, né? Então, essa questão da comunicação, eu diria que comunicação e confiança são 2 elementos, para não me estender muito, que vão precisar ser elevados. Então, comunicação por parte do gestor deverá ser aprimorada, né? E criar relações de confiança, porque a questão da produtividade, a produtividade é algo inerente à tecnologia, é inerente à comunicação, mas é inerente também à hierarquia dentro de uma empresa, onde eu não consigo atingir produtividade, levar um grupo à produtividade, se esse grupo não confia em mim, como gestor. Então, essas questões vão vir para a mesa de uma maneira mais forte, mas de maneira, assim, inicial, podemos falar em aprimorar a comunicação e criar as condições necessárias de confiança para o trabalho, que tem agora essa parede virtual, podemos falar assim, né, nas relações.
Rita, tem um tempo suficiente, senão... Ah, perfeito, então tá ótimo. Na verdade, era para concatenar um pouco as ideias, né? Eu acho que é um pouco isso que você está falando, e é porque tem que também pensar um pouco no relação em outras empresas, mas particularmente na nossa, a gente está estimulando muito essa questão realmente de proximidade. A gente até usa o termo em espanhol, que é cercania, para falar, os gestores têm que ficar perto, e tem que trabalhar muito com a questão de empatia, e a comunicação não violenta, parte disso, né? Você pensar e se colocar, porque tem que pensar um pouco mais do que em si mesmo, né? É o impacto disso. Então, assim, o que tem ajudado muito, e por sermos uma empresa de tecnologia, é que eles agora estamos trabalhando muito com agilidade. E a questão da agilidade tem a questão das dailies. Então, todo dia eles fazem uma reunião para se colocar na mesma página e tal. E isso ajuda muito essa proximidade, porque apesar de ser uma cobrança, de saber como é que está acontecendo, um vai aprendendo com o outro como falar, como explicar o andamento do seu trabalho. E tem gente que vai muito bem num dia no desenvolvimento do seu trabalho, e isso ajuda a esse momento, apesar de ainda ser uma questão de cobrança, de projeto, mas é um gestor acompanhando as pessoas muito de uma maneira muito próxima. Então, isso tem sido uma constante na organização para poder acompanhar os projetos, né? Haja vista que tem gente que falou que está trabalhando melhor agora, porque a atenção está percebendo mais o gestor, porque o contato é direto, todo mundo entra na dele, então tem a oportunidade de conhecer o gestor, que antes só era, de repente ele passava de um para outro, deixava ele dividir, hoje já faz assim. A gente está promovendo, está tentando até fazer os home office, o happy hour virtual, para poder também brincar um pouco com isso, todo mundo põe um papel de parede, para poder tentar, nesse momento, brincar um pouco e se descontrair. Então, acho que algumas coisas se aproximaram mais durante a pandemia, até por, acho que esse momento das pessoas se sentirem muito sozinhas, mas o principal mesmo é a capacitação do gestor, do líder, de saber fazer essa interlocução com sua equipe. Eu acho que é super importante essa proximidade. Excelente, pessoal. Também cada pergunta, né, Rita, assim, a queima. Mas, enfim, eu acho que é explorar vocês, assim, né? O conhecimento de vocês e tudo mais. Alguma observação, doutor Alberto Gata, em relação a esse ponto? Que aí a gente conclui. Não, eu acho que são... Está no mudo, Gata. Não. Eu acho que foram excelentes insights, e eu estava vendo aqui, acompanhando o chat, eu acho que as pessoas corroboraram essas questões que vocês colocaram. É um novo desafio, né? E a gente vai ter que criar essas competências e trabalhar muito forte nisso, mas é uma janela de oportunidade, né? Sim. Eu acho que, e como a Rita colocou muito bem, é um momento de aprendizado constante, né? Todo dia a gente vai aprendendo, então, e a gente tem que integrar também diferentes experiências, né? Diferentes conhecimentos, talentos, né? Para integrar essa questão, né? Então, você vê a Ana Cláudia, que é especialista em bem-estar, né? Certamente está pesquisando como é que consegue se promover isso nessa nova realidade, né? Então, eu acho que é eu da minha parte, já dando meu fecho aqui, eu estou super satisfeito. Eu aprendi bastante com a Rita, com o Paulo e com os comentários dos participantes no chat. A gente está continuando a pesquisa e, quem sabe, a gente pode voltar a discutir, né, com mais detalhes, mas eu acho que agora não tem volta, né? Eu acho que a gente vai ter que avançar, vai ter que aprender, e é algo que, como a Rita colocou, sempre foi tão difícil, no fim foi todo mundo, né? Então agora eu acho que a gente vai ter que fazer, ensaiar modelos híbridos, envolver a medicina do trabalho mais de perto, né? Envolver a área de benefícios, para que a gente consiga
ter um resultado melhor para as pessoas e um resultado melhor para a organização. Obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio da Sharecare na pesquisa e espero revê-los em breve com mais dados. Obrigada, Ogata. E aí, só para fazer um teaser, né, para a nossa, porque e respondendo também a uma questão que foi feita aqui no chat, essa é uma parte da pesquisa. Nós vamos ter do índice de bem-estar, né, do WHO5, nós trouxemos só o valor, mas a gente vai entrar um pouco mais e analisar melhor essas respostas, aumentando também o N que a gente tem, mas só para dar uma palhinha, assim, do que foi encontrado lá fora em relação ao índice de bem-estar, está muito alinhado com o que vocês falaram, né, porque as pessoas que estão melhor nessa situação, em home office, são aquelas, agora eu vou falar uma novidade para vocês, hein, agora eu vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram antes, aqueles que são comprometidos com o empregador, que têm autonomia sobre o que fazem e gostam do que fazem, né, tem um bom equilíbrio, um bom work-life balance, que tem contato frequente com o chefe, né, e que tem uma melhor saúde física e pretende permanecer no emprego. Então, a gente vê que essas informações sairão, né, Ogata, da nossa segunda parte da pesquisa aqui no Brasil, mas lá fora isso já é uma luz para ver que é o que eu costumo dizer, o ser humano é o ser humano, né, ele está em diferentes circunstâncias, mas tem algumas coisas que são core. Eu queria pedir um comentário final para a Rita e para o Paulo, para a gente poder encerrar nosso bate-papo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a todos, a audiência e aos colegas aqui que debateram comigo. Essa conversa foi muito produtiva, eu acho que trocar é sempre bom. Eu acho que aqui fica a questão do cuidado, né, que a gente tem que ter como companhia, falando como RH, que a questão das horas contínuas de trabalho, que são grandes hoje. No começo eu falava da pesquisa, muitas pessoas falavam, eu uso o meu tempo livre para estudar. Eu tenho dúvida se agora ele consegue estudar depois de tantas horas de trabalho, porque também já chega uma hora que você não consegue ficar de frente até ela, né? Então, a gente também tem que trabalhar muito as questões de rituais de verdade para separar o momento de casa do trabalho, porque hoje está tudo misturado, a gente não tem essa coisa. Então, são cuidados que eu acho que, como empresas, temos que pensar nas pessoas nesse sentido, de tentar criar algumas situações como se fossem institucionais, para poder fazer isso, tentar se encaixar de alguma maneira, até que passe, até que a gente consiga trabalhar nesse novo normal, ou que seja o normal, que vai ser para sempre, se prevalecer. Concordo que aí tem um monte de oportunidade para a gente trabalhar em várias nuances, mas o importante é perceber que a empresa, de verdade, ela não é nada sem as pessoas, ela é só paredes. Então, se a gente não cuidar das pessoas mesmo, não tem como a gente entregar nada. Então, acho que essa é a minha última mensagem aqui para vocês. Obrigada, Rita. Nada. Paulo. Bom, um agradecimento verdadeiramente sincero pelo privilégio dessa última hora aí que estivemos juntos. É muito bom a gente ocupar o nosso tempo com temas, com ambientes, com conversas como essa que foi. Muito obrigado, realmente. A BRH está de pé, né, uma instituição sem fins lucrativos, que é conduzida por profissionais voluntários. Estamos aqui trabalhando para manter, né, para oferecer uma resposta, para colaborar nesse sentido, fazendo uma propaganda que eu espero de maneira elegante, né? No dia 27 de agosto, nós teremos um CONAR virtual. O que eu gostaria de dizer isso? Nós estamos trazendo para encerrar, a grade está muito bacana, mas eu quero ressaltar que entre todos os que estão lá, né, ele vai ser encerrado por Antônio Damasio, um neurocientista português que vive nos Estados Unidos, que vai estar comentando um livro que é A Estranha Ordem das Coisas, né? Um livro que eu já li, o último livro dele, depois do Erro de Descartes, e vai ser, assim, uma experiência muito bacana, nada mais apropriado que um livro e um debatedor como Antônio Damasio nesse momento, né? E para encerrar mesmo, eu tenho chamado a atenção que nesse repactuar, né, nós talvez tenhamos que pensar um pouco mais de como nós estamos
beneficiando a sociedade em termos de tecnologia, sendo bem, assim, explícito, né? Essa crise mostrou a vulnerabilidade, eu brinco assim, todo mundo teve a sua expressão, a minha foi assim, perdi um monte de coisa boa e o que era pior, o que era ruim ficou pior. Vamos voltar aí, mas me preocupa que talvez a gente tenha que ter uma discussão bem avançada no sentido de que os avanços tecnológicos devem beneficiar a sociedade de forma objetiva através de duas áreas, educação e saúde, né? Tudo que nós construímos em tecnologia, a partir de agora, tem que ser melhor repensado. É legítimo os avanços, uma organização querer ter o retorno dos investimentos em tecnologia, mas nós temos que fazer uso da educação e da saúde como uma forma de beneficiar de maneira concreta a sociedade. E, por último, como luso brasileiro, né, e após ter trabalhado 12 anos numa empresa francesa, eu gostaria de, nesse momento, pegar um copo de vinho, um champanhe para brindar. Não vamos poder isso, né, para celebrar esse encontro que a gente teve aqui. Então, Rita, Ana Cláudia, Alberto, muito obrigado também, Eduardo, Nicolas, muito obrigado realmente por esse período que eu vivi nesses tempos de pandemia e isolamento. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bem? Então, para finalizar... Faltou o vinho mesmo, né? Faltou o vinho, é isso mesmo. Mas excelente lembrança, Paulo, porque deu até um gostinho, viu? Ele não estava aqui, mas eu até consegui sentir o bem-estar do teu comentário. E eu queria agradecer, para finalizar, agradecer em nome da Xerquera, agradecer a parceria do Ogata, da FGV. Eu acho que a Xerquera, a gente tem todo o interesse, né, como o Ogata falou, em entender bem o que está acontecendo, para a gente poder ajudar aí na saúde do nosso país, enfim. Agradeço a BRH, na pessoa do Paulo, agradeço a BQV também, na pessoa do Eduardo, e a Rita, nossa consultora aqui de RH da Everest. Gente, um abraço a todos, muito obrigada. Obrigada.